eu convido você a estar lendo a palavra de Deus juntamente comigo. Vamos lá, Lucas, capítulo 5, verso de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha que humildade, né? Vamos lá para Lucas, no capítulo de número 54. Ou melhor, o versículo é 54. Versículo 54, o capítulo é 22. Corrigindo aqui. O versículo é 54. O capítulo é 22. Enquanto você acha aí, vou tomando aqui o meu cafezinho com leite aqui. Amém? Vamos lá, Lucas 22, verso de número 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Eu não vou estender mais a leitura, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, né? Já vai ficar longo. Mas se eu for ler aqui texto por texto, aí vai ficar muito mais longo. Então eu vou parar por aqui. Eu quero falar nesse momento sobre o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 16. Ali é como se o próprio Deus tivesse um termômetro, né, nas mãos. E ali ele examina, né, o homem falando no sentido de ser humano, né? O homem e a mulher. E ali ele vai examinar para ver se esse ser humano está quente ou se ele está frio. Porque aquele que estiver morno, ele fala que será lançado para fora. Então existe um termômetro também para a vida espiritual, né, do ser humano.
quando a pessoa está quente, está fervorante, né? Está fervendo ali com a presença de Deus, está cheio da presença de Deus, ela consegue transmitir humildade. Ela consegue reconhecer o quanto ela é pequena. Quanto mais perto a pessoa está de Deus, quanto mais aos pés do Senhor Jesus a pessoa está, mais quente, mais fervorosa, ela vai mostrar que está neste termômetro espiritual. Quanto mais longe a pessoa estiver de Deus, quanto mais distante a pessoa estiver de Deus, mais ela vai se tornando uma pessoa fria, arrogante, que se acha a última bolacha do pacote. E nós percebemos isso aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, que narra a história de Pedro, quando ele estava aos pés de Jesus, bem próximo de Jesus, vendo milagres, vendo pesca maravilhosa, vendo o extraordinário de Deus na vida dele. Ele passa então a ser um homem quebrantado, um homem humilde, um homem que reconhece o quanto ele é pequeno, o quanto ele é falho, o quanto ele é pecador. Tanto é que ele se lança ali aos pés do Mestre, do Senhor Jesus. E ele fala: Mestre, afasta-se de mim, porque eu estou reconhecendo o quanto eu sou pecador. Eu não sou digno, eu não sou merecedor de tal graça, de tal bondade, de tal manifestação do Senhor para comigo. Então, quanto mais quente a pessoa estiver, mais ela vai reconhecer que ela não é merecedora de nada. É a graça que lhe envolveu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É a graça, é a bondade de Deus, é o favor imerecido, é aquilo que eu e você, nós não merecemos, mas a graça nos alcançou, a graça nos envolveu. E quanto mais perto dele você estiver, mais humilde, mais quebrantado, mais pequeno você vai se sentir. Porém, aqui também em Lucas,
Nós podemos observar aqui no capítulo de número 22, do verso 54 a seguir, que aqui Pedro já não está aos pés de Jesus. Ele já não está pertinho do Mestre. Não. Aqui o verso 54 nos mostra que Jesus estava sendo levado ali preso e toda aquela situação estava iniciando ali com ele, que fazia parte da sua missão. E Jesus já tinha avisado os discípulos que isso iria acontecer. E Pedro, ele se afasta de Jesus. E ele começa a ficar longe de Jesus. E nós acabamos de ler aqui que Pedro o seguia de longe. E quanto mais longe a pessoa está da presença de Deus, mais arrogante ela se torna. E quando perguntaram para Pedro: você estava com ele, você é um deles, você andou com ele. E ele naquela arrogância: não, jamais. Eu andando com eles? Não, eu não, aqui é Pedro. Aleluia. Eu estou sendo uma voz do céu para a sua vida agora. Eu não sei aonde você está. Eu não sei que distância você está do Mestre. Mas eu te aconselho a ir para os pés de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É aos pés de Jesus que você vai reconhecer o quanto você é pequeno, o quanto você não é nada, o quanto nós não somos nada. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. E se eu não estiver aqui amanhã, se você não estiver aqui amanhã, o mundo continua. As coisas vão continuar acontecendo. Outra pessoa vai fazer o que você faz. Vai ocupar o seu lugar. E de repente vai fazer até melhor do que eu faço, do que você faz. Que possamos estar aos pés de Jesus. Será que você já orou hoje? Será que você já falou com Ele? Será que você já pediu para Ele
mostrar para você o quanto você é pequeno, o quanto você carece, precisa, necessita da graça, da bondade e da misericórdia dele. Porque para ele mostrar isso para você, você tem que se lançar aos pés dele. Como fez aquela mulher que, sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Aleluia. Ela entrou e se lançou aos pés dele. E começou a adorar, começou a bendizer o seu nome. Que possamos voltar ao primeiro amor e entender que sem a presença dele, nós não somos nada. É a presença dele que faz a gente ser alguma coisa. Você está vivo, você recebeu o fôlego de vida por causa dele. E a presença dele é ele. Então, não se afaste dele. Quando você vê uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito de nariz empinado, uma pessoa que se acha demais, você pode ter certeza, esse é o termômetro espiritual. Você pode ter certeza que essa pessoa já não tem mais uma vida de oração. Já não tem mais aquela comunhão com o Espírito Santo. Já não tem mais aquele fogo, aquela presença. Ele já não está mais aos pés do Senhor Jesus. Aí ele começa a falar um monte de asneira, né? Como falou Pedro aqui. Não, eu não. Não. O evangelho para Pedro passou a ser uma vergonha. Aleluia. Eu não me envergonho do evangelho. Porque para mim é o poder de Deus na minha vida. Volte a adorar. Volte a glorificar. Volte a bendizer o nome dele. Reconhecendo que você não é nada. Você não é ninguém sem a presença dele. Que você possa separar um tempo ainda hoje para orar, para buscar a presença dele. Faça como o primeiro Pedro, lá do capítulo 5. Se prostra e reconheça o quanto você é pequeno, fraco, falho e pecador. Receba essa palavra. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém, gente?
Pedir uma licencinha aqui para tomar meu café com leite aqui, senão vai esfriar, né? Agora eu quero dar aqui um conselho, né? Vou entrar aqui na parte dos conselhos, né? Do pastor Leandro. Esses dias, uma pessoa perguntou para mim, nessa área de relacionamentos, né? Eu louvo a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida, tem me dado condições de aconselhar muito nessa área, né? Diz aquela palavra que aonde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. E eu tenho uma história de situações que eu tive que lutar, eu tive que pelejar, eu tive que ver Deus entrando em situações que, principalmente nessa área, que eu estava praticamente morto, né? E Deus, com a sua bondade, com a sua graça, né, me ressuscitou. E hoje eu uso dessas situações que acaba sendo bagagem, experiência, fortalecimento, né, para transmitir para outras pessoas. E essa pessoa chegou para mim e disse: pastor, a pessoa mentiu para mim. E agora? Eu não sei o que fazer. E isso aconteceu no início, né? Tá no início, a coisa tá acontecendo ainda, tá começando. E aí a pessoa já tá começando, enganando, mentindo, né? E aí eu citei para essa pessoa, e eu tô falando aqui, porque pode ajudar outras pessoas também. Jesus, ele fala sobre conhecer a árvore pelos frutos. Então, como que você vai conhecer uma pessoa? Através dos frutos, as atitudes. Porque se você buscar ali o texto e você
buscar toda a revelação, tudo que Deus está falando ali naquele texto, Ele está falando do ser humano. Leia o texto, o contexto, você vai ver que Jesus não está falando de árvore, Ele está usando a árvore como uma figura de linguagem, mas Ele está falando do homem. E o homem ali no sentido de o ser humano. Como que você conhece a árvore? Olhando os frutos. O que esse ser humano faz, as atitudes, o seu dia a dia, o que ele fala, né? A Bíblia nos ensina que a boca vai falar do que o coração está cheio. Olha as revelações. Então, você já está vendo que a pessoa tem esse hábito de mentir. Então você já está entrando nesse barco sabendo que a pessoa vai mentir. E o que eu disse para ela, que eu acho que é o mais forte de tudo, é: a decisão é sua. Deus está mostrando. Porque às vezes a pessoa pensa que vai vir um profeta, um vaso de Deus, né? E vai entrar lá nos mantos, nos reteté lá de Jeová lá. E vai falar assim: ó, eis que te digo, o fulano tem o hábito de mentir. Deus tem as suas formas de falar. Eu creio em profecia, eu creio em revelação. Eu sou do manto também, do reteté. Eu acredito em tudo isso, creio em tudo isso. Mas tem coisas que Deus não precisa enviar um anjo, o manto do mistério, para te mostrar certas coisas. Ele já está mostrando. Está ali, ó. E olha que foi assim uma mentira daquelas, né? Apesar que, né, esse negócio de mentira pequena, mentira grande, é tudo mentira, né? Você está enganando uma pessoa que você deveria estar entregando para ela amor, carinho. Você deveria honrar ela, respeitar. Eu estou falando ela no sentido a pessoa, né? Mas tanto faz o homem, a mulher. Ambos, né, tem que ter esse temor dentro do coração, né? E esse amor, né, de querer honrar, respeitar o outro, ser honesto, né? Ser verdadeiro. Então, é pelas atitudes, né? Pelos frutos que você conhece a árvore. E a decisão é sua. Amém? Pedir mais uma licencinha aqui, tomar meu... Glória a Deus, esse tá bom.
Esses dias estourou aí uma notícia de um ex-jogador, né, de basquete que deu mais de 60 socos na namorada, que era aquela que ele deveria amar, respeitar, honrar. Porque eu vejo que esse é o papel do homem, né? O cabra macho, né? O homem de verdade. Ele honra, ele respeita, ele dá carinho, amor, né? Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo no mundo hoje em dia, né? E é cumprimento da palavra de Deus, que o amor de muitos iriam se esfriar. Hoje, você quase já não vê mais falar de amor, né? Hoje, os casamentos são tudo por outro motivo, né? Menos por amor. Hoje você já não vê mais aquela coisa romântica, né? Eu gosto muito de postar aqui, né, coisas românticas, né? Poesia, músicas românticas, né? As minhas contas nas minhas redes aí. Eu gosto muito de colocar poesia, né? Falar sobre amor, né? Sobre coisas românticas, né? E eu recebo críticas por causa disso. Tem gente que faz até chacota, né? Tira sarro. Porque a gente vive num mundo que isso daí já quase não existe mais. Mas eu vejo que o macho de verdade, o homem de verdade, é aquele que ele transmite não o ódio, não a raiva, mas o amor, o carinho, a dedicação, né? E eu estava vendo ali uma das entrevistas, né, que a moça deu, e em uma das suas falas ela disse que ela entrou no elevador e ela já estava com medo da reação dele, do que ele poderia vir a fazer. Então, isso prova que ela já conhecia a árvore, né? Ela já conhecia os frutos daquela árvore. Aí vão falar assim: ah, pastor, mas é o amor, né? É o amor, a pessoa acredita que vai mudar, né? Que vai acontecer uma reviravolta. Eu sou pastor, né, para a honra e glória do nome do Senhor, pela bondade, pela infinita, né, graça, misericórdia de Deus. Eu sou pastor e a minha missão aqui é falar da fé, né?
Você crê em milagre, você crê no extraordinário, você crê na transformação. Essa é minha missão aqui. Mas se você olhar para um pé de manga, você está vendo ali aquela árvore, aquele pé de manga. Você sabe que aquilo ali é manga, né? Por causa dos frutos. Os frutos estão ali. Você acha que essa árvore, esse pé de manga, ele pode ser transformado em um pé de abacate? Não tem como. Ah, pastor, mas pode acontecer um milagre e a pessoa ser transformada. Todo milagre, ele gera um custo. O milagre não vai chegar na sua casa de graça. E esse custo que eu estou falando não é dinheiro. Não. É o custo da fé. É o custo da determinação. É o custo de você acreditar, independente da tempestade, do vendaval. É o custo de você ser resiliente. E aí eu pergunto, você está disposto? Você olha para aquela árvore que é um pé de manga, mas você quer um pé de abacate. Ah, Senhor, eu vou orar, eu vou entrar numa luta espiritual, eu vou buscar o meu milagre. E esse pé de manga vai se transformar num pé de abacate. Eu creio em milagre. Amém? Deus pode fazer? Longe de mim aqui falar que Ele não pode. Ele pode. Mas você está disposto, você está disposta. Porque essa palavra aqui eu estou liberando para o ser humano que está aí do outro lado me ouvindo. Você está disposto? Então, ficar atento aos sinais. Fique atento aos frutos. Porque os frutos também é uma forma de Deus te revelar qual é a árvore que você está diante dela. Então vamos usar, cabeça, sabedoria. A fé é algo extraordinário, muito bom. Mas a gente tem que ter a fé, mas a gente também tem que ter o entendimento, sabedoria. Né? Amém? Então deixo aqui este simples conselho para você. A árvore é conhecida pelos frutos. E depois que você viu os frutos que essa árvore está produzindo, a escolha é sua. A decisão de você abraçar essa árvore, de você entrar nesse barco, é sua. É por isso que às vezes eu vejo pessoas colocando a culpa em Deus e se afasta,
como fez Pedro na palavra, né, que nós meditamos aqui, se afasta de Jesus, porque não se atenta a detalhes tão simples. Aí depois quer colocar a culpa em Deus. Ai, Deus, oh meu Deus, por que o Senhor permitiu, Senhor, eu abraçar essa árvore? Oh Deus, aleluia. Eu estou sendo uma voz do céu aqui para a sua vida. Fique atento aos frutos, como essa pessoa age, o que ela fala, os lugares que ela frequenta. São os frutos. Os frutos estão aí, é só você ver. E depois a escolha e a decisão é sua. Amém, pessoal? Eu disse aí que o vídeo ia ficar meio longo. Isso é porque eu ainda não fiz toda a leitura, né? que eu gostaria de fazer. Mas espero que esta palavra e este aconselhamento tenha abençoado você, a sua casa e a sua família. Amém? Pessoal, vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.